Gente, revelado. E é o seguinte, olha o que acabou de acontecer. Donald Trump acaba de publicar um mapa do Estreito de Hormuz como sendo um território norte-americano. E 24 horas depois, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã respondeu essa publicação. E ele disse o seguinte, que o Estreito de Hormuz foi iraniano, é iraniano e continuará sendo iraniano. E essa região não vai poder ser o quê? Conquistada nem por um tweet, nem por um porta-aviões e nem por um decreto. Mas tem uma parte dessa história que precisa ser comentado e isso vai mudar tudo. O quê? No desfecho dessa situação. E eu preciso contar para vocês. E é o seguinte, se você gosta das nossas análises, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e deixa seu like. Ajuda esse canal a crescer ainda mais. O meu nome é Marcos e estamos aqui no Realismo Neoliberal. Gente, vamos aos fatos confirmados. E é o seguinte, eu vou tentar fazer uma cronologia aqui para vocês. No dia 14 de agosto, Donald Trump, em um comício do Partido Republicano em Garden City, perto de Nova York, ele disse o seguinte, ele disse que pretende declarar em breve o Estreito de Hormuz como um território norte-americano. Na segunda-feira, dia 17, dias depois, no Salão Oval da Casa Branca, ele foi questionado por jornalistas sobre essa fala. Em vez de recuar, ele dobrou a aposta e disse que quer anexar Hormuz e que isso, se anexasse, seria uma ótima ideia essa anexação. E na terça-feira, dia 18, ele publicou na sua rede social, através de uma conta oficial da Casa Branca, um mapa do Oriente Médio com o Estreito de Hormuz sendo o quê? Com a inscrição. E o que dizia nessa inscrição? Ele dizia que havia um novo território dos Estados Unidos e esse território seria o quê? O Estreito de Hormuz. Isso não é uma especulação que eu estou fazendo aqui. O mapa foi publicado oficialmente e estou mostrando aqui para vocês. Agora preste atenção. A maioria dos veículos de imprensa está tratando isso como se fosse uma declaração, como se fosse uma bravata de Donald Trump. Ah, ele é assim mesmo, não tem problema. Essas falas ele faz mesmo e tudo bem. Mas eu quero demonstrar para vocês aqui que quando você olha para o contexto completo, para além dessa fala, a história muda de figura. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro, o Estreito de Hormuz é provavelmente o ponto mais importante do planeta Terra na distribuição e escoamento do quê? De petróleo, que é o combustível mais importante hoje dentro do modo de produção que nós estamos vivendo. E é o seguinte, por ali passa de 20 a 30% de todo o petróleo consumido no mundo. Se você controla o Estreito de Hormuz, você controla o quê? Quem recebe o petróleo e quem não recebe. Você controla o quê? O preço do barril. Você controla a economia de países inteiros, na Ásia, na Europa e na América. É como controlar uma torneira que distribui um produto valioso. Então vocês percebem que essa fala, dentro de um contexto, se torna algo um pouco mais grave. Mas espero que vocês vão entender. Desde que os Estados Unidos e Israel eles atacaram o Irã, o preço do barril do petróleo subiu significativamente, saiu de 73 para 110 dólares. E não foi só isso. O tráfego por aquela região está praticamente o quê? Estagnado, está parado. E as grandes petroleiras americanas, elas estão como? Perceba o que aconteceu. Elas começaram, após a estagnação do tráfego ali, elas começaram a ter lucros recordes. A guerra custa caro, mas não para todo mundo. Para as corporações que vendem petróleo, o conflito é o quê? É um negócio extraordinário, é uma oportunidade, mas não só isso. Cada barril de petróleo que não passa pelo Estreito de Hormuz, ele vai ficando cada vez mais caro, essa commodity. E cada barril mais caro é mais lucro para quem vende. E quem paga a conta disso? São as petroleiras? Não, é o trabalhador que vai no posto abastecer o seu carro, é a família que compra gás de cozinha. O próprio Trump disse no comício o seguinte, se tiverem que pagar um pouco mais pela gasolina,
é o preço para impedir um país mau de ter uma bomba nuclear. Então repara na lógica. Quem suporta o preço da guerra é a população. Quem lucra com a guerra é o setor petroleiro e o complexo militar que está lucrando. Os custos são o quê? São divididos entre todos. Os lucros ficam o quê? Ficam restritos. Então essa visão do Trump maniqueísta entre o bem e o mal se reflete justamente pela lógica da produção e da conjuntura econômica dos Estados Unidos. Quem está pagando e também quem está lucrando. Mas espera, porque tem uma parte na história que ainda, o quê? É mais complexa e reveladora. A resposta do Irã foi imediata. Por quê? O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, o Qasem Gharibabad, o que ele disse? Ele publicou no X, no antigo Twitter, e ele foi enfático, objetivo. Ele disse que o Estreito de Hormuz foi iraniano, é iraniano e continuará sendo iraniano. E que aquela região não poderá ser tomada nem com um tweet, nem com um porta-aviões, nem com um decreto presidencial ou até mesmo que um discurso eleitoral. E chamou o Donald Trump do que de iludido. Veja só, e teve uma complementação nesse discurso. Por quê? E o principal negociador iraniano, Mohammad Khalibaf, o que ele disse? Ele declarou no parlamento que o Estreito de Hormuz só será reaberto se os Estados Unidos cumpriram as condições do acordo. E quais seriam essas condições? Seriam, por exemplo, o fim do bloqueio naval, o descongelamento dos ativos iranianos e o levantamento do embargo ao petróleo. Os dois lados reivindicam o controle de Hormuz. Um diz que o território é americano e o outro diz que é uma soberania que depende, que é da soberania do Irã. E nesse meio, o que acontece? 20% do petróleo do planeta está parado nessas negociações, nessas disputas. E não é só isso. E é aqui que entra a parte que diferencia essa análise de tudo que você vai encontrar por aí. Por que eu digo isso? Quando Trump ele publica aquele mapa com os dizeres novo território dos Estados Unidos, ele não está, o quê? Inventando algo inédito, não é isso. Ele está repetindo um padrão histórico do próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos já fizeram isso antes, e mais de uma vez. Por quê? Em 1898, anexaram o Havaí. No mesmo ano, o que os Estados Unidos fez? Tomaram Porto Rico e o território de Guam e controlaram o Canal do Panamá por quase um século. Em todos esses casos, o discurso era o mesmo. Qual que era? Estamos garantindo a segurança e a liberdade da navegação. Mas o resultado era sempre o mesmo. Qual que era o resultado? O controle americano sobre uma rota estratégica, que é, por exemplo, o caso de Hormuz. E neste caso, o que? É uma versão que? Atualizada, requentada, e não só isso. Mas só que dentro de uma mesma lógica. Muda a época, é claro, muda a época. Muda a tecnologia, muda o meio social no qual essas ideias são veiculadas, mas o mecanismo é o que? É idêntico. Uma potência militar como a dos Estados Unidos, que usa a guerra para justificar, por exemplo, a tomada de um ponto estratégico, que garante o fluxo de riqueza. Então é o meio militar que garante a riqueza e também o que? Garante o objetivo no qual ele estabelece inicialmente, que é o que? Recuperar um ponto estratégico, que garante o fluxo da mercadoria e também da riqueza global. Mas não é só isso. Antes era o açúcar, depois foi as rotas de navegação e agora é o próprio petróleo. Mas não é só isso, eu quero destacar aqui a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, o que ela afirma? Ela define claramente que as águas do Estreito de Hormuz pertencem aos dois estados costeiros. E quais são esses dois estados? É o Irã e o Omã. Essa mesma convenção garante o direito que da passagem em trânsito, ou seja, qualquer navio pode atravessar aquela região, mas nenhum país terceiro que não está naquela região pode interferir na soberania desses dois países. E é aqui que está a maior ironia. Por quê? Nem os Estados Unidos e nem o Irã, eles ratificaram o quê? O direito do mar, publicado em 1982. Os dois descartaram o direito internacional quando ele não serve para os seus interesses, quando eles não serviam para os seus interesses.
Mas enquanto o Irã é condenado por fechar o estreito, o que os Estados Unidos faz? Eles publicam um mapa redesenhando a região das fronteiras. E o mundo trata isso como o quê? Como retórica. Mas não é uma retórica. É a face, é o desenho de uma estratégia que é o quê? Que é devastadora para a própria região e para o quê? Para o mecanismo econômico em escala global. É isso que deve ser destacado. E a situação só está se agravando, porque de acordo com a Reuters, um alto funcionário do Irã disse que o país vai sair de uma postura defensiva e adotar uma postura mais ofensiva. E disse além, disse que Teherã vai intensificar as tensões no Estreito de Hormuz e em toda a região caso a diplomacia falhe. E deu um prazo, algumas semanas, para os Estados Unidos implementarem o memorando de entendimento. E não é só isso, porque nesse mesmo prazo, nesse mesmo dia da publicação do mapa, o que aconteceu? Os Emirados Árabes Unidos emitiram um alerta de mísseis à população. O próprio Irã disparou 2 mísseis balísticos em direção ao país. E vai além. Por quê? Estamos falando de um conflito que está escalando. E quando eu digo que a publicação não é meramente uma retórica, o que eu estou afirmando? Que essa publicação é o que? Uma constatação que aquele território está em disputa e o prazo para aquilo, o que? Se encerrar, o que? Vai perdendo a sua validade. É um prazo dali, é um prazo daqui, e vai perdendo cada vez mais a validade e a confiabilidade no próprio cessar-fogo. E agora vem a parte mais importante da nossa análise, o ponto que ninguém está dizendo com clareza. E é o seguinte, quando Trump ele faz uma publicação daquele mapa com a legenda "O novo território dos Estados Unidos", ele não está fazendo uma piada, não é isso. Ele está testando uma narrativa. Ele está construindo uma aceitação pública para a ideia de que os Estados Unidos podem simplesmente tomar uma rota marítima internacional localizada a 12 mil quilômetros do território americano e chamá-lo de sua. Então veja só, se isso funcionar com Hormuz, vai o que? Abrir um precedente que vai o que? Justificar e dar a possibilidade de ele tomar essa atitude com qualquer outro território. Na minha opinião, já há um precedente, mas agora precisa de um precedente o quê? Mais atual, renovado, com a nova faceta. Qualquer recurso estratégico em qualquer lugar do mundo pode ser reivindicado da mesma forma. É a lógica do quê? Do mais forte. Quem tem a palavra, quem tem o porta-aviões maior, quem tem o maior poder bélico, tem o território. Eles estão chamando de território americano, mas o nome correto disso é outro. É pilhagem. Eles estão fazendo uma pilhagem. E o mais grave é que enquanto um discute se Trump está brincando, se está falando sério, o bloqueio naval continua. O petróleo continua caro, as petroleiras continuam tendo lucros recordes e quem paga é o próprio trabalhador, que abastece o carro, o quê? Ali no posto, e também a família que precisa o quê? Consumir produtos de necessidades. A guerra não é só contra o Irã. A guerra é pelo recurso mais valioso do planeta. E o mapa que Trump publicou é apenas o quê? É parte do que eles disseram em voz alta. Ela é meramente mais uma peça. O quê? Nesse tabuleiro que está o quê? Se desenrolando e principalmente não está o quê? Não está desacelerando. Está cada vez mais intenso. Esse caso está longe de terminar. O Irã deu prazo para os Estados Unidos cumprirem os acordos, atender os acordos. E os Estados Unidos, ele o quê? Ele não reconhece nenhuma tratativa com o próprio Irã. E o petróleo continua caro. O Estreito de Hormuz está no centro de uma disputa que pode o quê? Redesenhar as fronteiras das relações de poderes em escala global por décadas. Agora eu quero saber de vocês a sua opinião. Na sua visão, essa história do mapa é um blefe ou é só mais uma peça nesse tabuleiro deste conflito que está longe de terminar? Se você gostou do nosso vídeo até aqui, curte, comente, compartilhe.
E aproveita, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O meu nome é Marcos e estamos aqui no Realismo Neoliberal.